Pode ir. Vai, vai. Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do Sempre um Papo é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do YouTube do Sempre um Papo, você encontra mais de 500 programas gravados com escritores do Brasil, de Minas e do mundo, que você pode compartilhar, acessar e assistir de onde você quiser. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui a escritora Lucíula Macedo. Ela é poeta, psicanalista. Eu quero te dar as boas-vindas ao Sempre um Papo, Lucíula. Obrigada, Josane. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, poder conversar sobre escrita, poesia e tudo mais que vier aí nesse papo que a gente vai ter. E Ah, também maravilha. parabenizo, né, vocês pelos 40 anos de existência, né? Quase 40 anos, são Quase 37 40 anos, anos. em 2023, estamos ali rumo aos 40. Aqui com a gente também tem a intérprete de Libras, Raíssa Medeiros, que nos acompanha até o final do programa. Lucíula, mas antes da gente iniciar, eu quero te convidar e a quem está nos vendo para assistir a um vídeo institucional da CEMIG, que é a nossa patrocinadora. A gente volta num minutinho. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Agora sim, a gente volta para iniciar essa conversa com a Lucíula Macedo, que nasceu em Fortaleza, mas mora aqui em Belo Horizonte. Ela é psicanalista e poeta. Viveu em Salvador, Brasília e Guirlarza, na Sardenha. É membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. É mestre em filosofia e doutor em psicanálise pela UFMG. Realizou estudos de pós-doutorado na Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais. Como poeta, participou da coletânea Vida e Esperança, da Contempo. Publicou Soante pela Scriptum e Balões Vítreos pela Quixote Mais Dor, além de Primo Levi, a escrita do trauma pela Subversos, que foi o livro finalista do Prêmio Jabuti em 2015. Publicou ainda artigos em revistas nacionais e internacionais que tratam de sua experiência clínica, epistêmica e institucional. Dirigiu a coleção de psicanálise Estudos Clínicos, editada pela Scriptum. Editou as revistas Coringa, da Escola Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, e Correio, da Escola Brasileira de Psicanálise. Foi curadora do Lacan Academia, Conversando com a Literatura, que é um projeto em parceria com a Academia Mineira de Letras e a Escola Brasileira de Psicanálise. Agora sim, vamos iniciar nossa conversa, Lucíula. Quero primeiro a gente começar falando, né, dessa pessoa que nasceu em Fortaleza e veio aportar aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Conta para a gente sobre a sua vinda para essa cidade. Então, eu moro em Belo Horizonte já faz bastante tempo. Eu mudei em 99 para Belo Horizonte e, enfim, quase 25 anos, né? Já virou E, mineira? a gente me considera bastante mineiro. Mas, assim, então, trago um pouquinho de cada lugar desses né, nos quais eu vivi. E, e eu vim para cá, na verdade, meu marido é mineiro, né? Então, dizem que mineiro não sai de Minas fácil, não. E é verdade. É verdade. Então,
eu vim morar aqui, né, enfim, em função de um relacionamento, né, e também eu acabei conseguindo, na época eu trabalhava no hospital, né, no Sara, que tinha em Belo Horizonte também, e Tem aí ainda, né, o Sara? ainda tem. Naquela época em que eu conheci meu marido, a gente namorava, eu trabalhava nesse hospital, então a gente resolveu experimentar, viver juntos e estamos até hoje juntos. Então, inicialmente, né, teve a ver com esse encontro, um encontro, né, que tinha a ver com amor. E ela aqui também, né, a Escola Brasileira de Psicanálise, da qual eu já fazia parte lá, também existia aqui, e, enfim, muitas confluências, né, assim, que me fizeram tomar essa decisão, pela qual eu estou muito feliz. Eu gosto muito de Belo Horizonte, gosto muito de viver aqui. Vi aqui dos lugares que você já viveu também, né? Salvador, Brasília, na Sardenha, né? Que é um lugar maravilhoso. Essa vida de nômade, assim, também tem a ver com o seu trabalho. Conta um pouquinho para a gente dessas andanças suas por outras cidades brasileiras e na Itália também. Parte tem a ver com o gosto e parte tem a ver com a história, né? Assim, familiar também. Minha família é uma família muito curiosa, porque assim é muito raro, assim, não tem casamentos entre pessoas do mesmo lugar, né? Assim, por exemplo, o meu avô paterno é amazonense, a minha avó paterna é de Santos, meu avô materno é do Rio Grande do Sul, minha avó materna é do Rio, minha mãe é gaúcha, meu pai é carioca. Então, assim, e quando eu nasci, meus pais estavam morando em Fortaleza, mas não ficaram lá tanto tempo, né? E tiveram 4 filhos lá e foram para a Bahia, em função, enfim, do trabalho do meu pai, tudo isso. E eu acho que eu fui, né, sempre desde pequenininha, eu me vejo dentro de um avião, assim, indo visitar a família em algum lugar, sabe? E eu acho que eu tomei um certo gosto por isso mesmo. Gostava muito de fazer isso. De ir, né, e eu passava muito tempo nesses lugares. Com a minha avó, na casa dos meus avós maternos, então, naquela época eram 4 meses de férias, eu estava lá, né, com eles e tudo. Então, assim, depois, já jovem, eu sempre, né, continuei viajando muito e quando eu fiz o intercâmbio, no caso de Larsa, na Itália, né, eu fui como estudante, né, na época que era muito comum a gente fazer, né, assim, durante o ensino médio, né, eu fui pelo UFS, fui parar num lugar assim completamente inusitado, mas que eu também me apaixonei por ele. Voltei lá recentemente, depois de muitos anos. É uma E cidade pequenininha, né? De 5.000 habitantes. hoje tem 5, naquela época tinham 3 mil. Imagina. Então, Para um assim, adolescente ir para essa cidade, como é que foi essa experiência? no centro da Itália, né? Foi algo muito forte. Tem muito disso no meu livro, isso é muito incrível, né? Como que muita coisa daquele tempo, porque aquela experiência assim, me tornou também uma leitora voraz, porque era isso, era uma cidade muito pequena assim, eu tinha muito contato com a literatura. Na época, a gente tinha um círculo secreto de leitura, as amigas. A gente Lá trocava, em Sardenha? é, a gente trocava livros, assim, porque na escola a gente lia Dante, né, a Divina Comédia, mas a gente tinha umas trocas, assim, que não eram as oficiais, assim. E aí eu fui ler Gide, Pasolini, Teorema, uns livros que eram meio proibidos, assim. Então, assim, foi um tempo em que eu li muito. Eu li Borges pela primeira vez, e eu era, né, uma adolescente. Foi assim, foi um encontro muito forte com a leitura, sabe? Então, apesar de ter sido muito difícil, num certo aspecto, de viver num lugar muito pequeno, eu vivi em Salvador, enfim, né? Tinha uma vida muito, assim, movimentada e fui ter uma vida, assim, bastante voltada vamos dizer assim, né? Para o estudo, num certo sentido. Apesar de eu ter viajado bastante também, consegui uma autorização para fazer isso na época. Mas o que mais me marcou foram as pessoas daquele lugar e as leituras. E isso eu trago até para a vida até hoje. Tanto que depois da pandemia, o primeiro lugar que eu quis ir, assim, mais longe, foi para Sardenha. É, Voltei e de você lá mês passado. É mês passado? Não, esse mês. Quer Ah, dizer, que foi lá no mês maravilha! passado,
eu Aí você voltei. disse que tem muito dessa cidade, né, dessas andanças aí no livro, e também desses autores, né? Porque eu vejo aqui que você cita muitos aqui no livro, nos poemas, no final você até dá o nome, né, dos autores citados. Eu quero te pedir para falar, vamos entrar aqui então nos balões vítreos, no livro Balões Vítreos, né? Te pedir para fazer uma apresentação para a gente desse livro de poemas, que é o mais recente da Lucília, e falar já de uma vez um pouco sobre esses autores, de que forma que eles aparecem aqui na sua poesia, de que forma que eles são citados. Na verdade, é curioso isso, né? Eu tenho sempre mais dificuldade de falar dos livros mais recentes, porque para mim a escrita tem sempre algo assim de muito surpreendente. Eu nunca sei muito bem onde que um processo de escrita que vira livro, né? Porque nem sempre eu sempre escrevo, né? Desde muito cedo. Depois eu posso até falar um pouco de como Uhum. isso começou, assim. Mas é raro que um conjunto de poemas assim vire livro, né? Assim, não é uma coisa muito frequente, ainda mais que né, assim, eu não estou exatamente na área da literatura, né? Tenho uma profissão também que me exige bastante, então, de vez em quando, uma série de poemas vira livro. Enfim, então isso aconteceu lá no na minha adolescência, né? Quando eu tinha uns 15 anos, foi a primeira vez que eu publiquei e ali eu já escrevia bastante e acabei tendo a chance de publicar numa coletânea, junto com uma colega de sala também, na minha escola, que também escrevia, a gente trocava muito, a mãe dela era educadora, estava envolvida com projetos culturais, e acabou surgindo a oportunidade da gente publicar. Depois Já vem da... essa coletânea é Vida e Esperança, de Isso, 85? isso. Então já foi uma publicação profissional, assim, vamos dizer, né? Até assim foi, porque eu e essa minha colega, a Adriana, éramos as únicas adolescentes, né? Os outros autores já eram escritores, assim, já tinham publicado outras coisas. Então, foi uma experiência muito inusitada, assim, e muito especial, assim, eu acho, sabe? Assim, então, na verdade, eu comecei a escrever quase ao mesmo, em verso, quase ao mesmo tempo que eu comecei a ler. Ler e escrever, para mim, veio junto um pouco com escrever em versos. E isso teve uma relação com uma outra experiência muito inusitada, assim. Eu vou falar um pouquinho disso, que eu acho que isso também Vamos falar disso primeiro, então, porque a gente entra no Balões Vítreos depois. eu acho que porque tem uma relação, assim, eu estou pensando agora, né, e estou vendo que Aham. seria interessante. Mas então, assim, eu era uma criança muito buliçosa, como diz lá no Nordeste, né? Assim, eu gostava de mexer, então eu preferia mexer nas gavetas, fuçar as estantes, do que brincar de boneca, por exemplo. Eu não gostei de brincar de boneca. E aí nisso eu encontrava muita coisa, encontrava escritos íntimos, encontrava cartas, encontrava fotografias antigas. E numa dessas incursões assim pelas gavetas, eu encontrei, assim, eu encontrava poemas, encontrei poemas do meu pai, do meu avô, que não eram pessoas das áreas literárias, mas escreviam e guardavam. E numa dessas incursões, lá por volta dos 11 anos, já era um pouquinho mais velha, eu me deparei com os poemas de um tio materno, né, que faleceu, que veio de um acidente de moto. Ele era muito jovem, acho que ele devia ter uns 21 para 22 anos. Foi uma morte muito traumática na minha família, sabe? E aí eu me encontrei com os poemas dele. E eu fiquei, assim, completamente capturada por aqueles poemas. Aquilo ali, para mim, foi um negócio que teve um antes e um depois da leitura daqueles poemas, porque eu acho que talvez, assim, existir tenha passado a ter uma densidade diferente, assim, também de Uhum. ter alguma coisa da voz daquela pessoa. Era tudo muito, não se falava muito daquilo, né? E é como se eu tivesse tido, assim, né, Um encontro com ele, né? de certa forma, assim, né? E ao mesmo tempo alguma coisa assim, de um certo contato com essa zona assim de opacidade, de enigma, que é meio consubstancial às perdas, aos lutos. E então assim, sempre que eu estava aflita, a partir desse dia eu escrevia. E eu comecei a ter uma prática de um pouco de pensar escrevendo, sabe? Eu, não- eu penso muito mais escrevendo e lendo do que assim.
sem estar fazendo essas coisas, essas atividades. Isso tem a ver com a minha escolha profissional, né, também. Sim. Então, desde então eu escrevo. Aí teve essa publicação, né, que foi nessa época, e depois eu passei muito tempo, sempre, nunca parei de escrever. De vez em quando, outro dia mesmo, uma amiga minha, que eu não via há um tempão, trouxe um livrinho do marido dela, que tinha a ver com o Primo Levi e tal, e um bilhetinho, um poema que eu tinha escrito para ela, sei lá, com 18 anos, não sei, coisas assim que, né? Mas eu cheguei até a organizar um livro também na década aí de 90, mas engavetei, depois não gostei mais. E E, esses poemas estão onde? Eles foram publicados de alguma forma, algum deles em algum dos outros livros? Não. depois não, depois eu tive um período da minha vida que eu continuei a escrever, mas muito dentro da minha área profissional, né? Então, Uhum. eu escrevo muito, assim, eu publico muito, mas passei muito tempo escrevendo, publicando na minha área profissional, sempre com alguma interface ali com a literatura, né? Mas eu também estava um pouco fora, assim, eu mudei para Belo Horizonte, não conhecia muito bem o mercado editorial aqui, por isso que aquele da década de 90 foi engavetado também, eu não sabia nem por onde ir, né? E aí depois, só na época do doutorado, aí assim, eu sempre tive, quando eu fiz mestrado, eu queria estudar a loucura, mas eu estudei a escrita. Eu mudei. Aí no doutorado eu queria estudar o Agamben, a questão da política, enfim, o testemunho e tudo isso. Me encontrei com um escrito do Primo Levi que eu abri lá na época do intercâmbio, que foi o É Isso, um Homem, um desses livros que circulavam e que eu não consegui ler, eu fechei. Eu me encontrei de novo com esse livro no doutorado, aí não conseguia parar de ler Primo Levi, mudei o tema da minha tese, fui trabalhar a O escrita trauma. e o Uhum. trauma, né? E o tratamento do trauma pela escrita, enfim, e acabei nesse meio do caminho também me surpreendendo, assim, porque de alguma maneira eu fui vendo, assim, um dos capítulos desse livro, eu até trabalho isso, que o próprio conceito de zona cinzenta é, veio de uma intuição poética do Levi, e aí eu tento demonstrar isso, né, num dos capítulos lá desse livro, e aí eu sempre me interessei muito também por esse cruzamento, assim, da teoria com a arte, com a poesia, sobretudo, né? Uhum. E na literatura de testemunho, isso é muito forte, assim, né? Também da política com a poesia, então surgiram alguns escritos a partir daí, tem um que chama Sonho, Poesia e Política, que está lá no arquivo Marav, a revista do Núcleo de Estudos Judaicos da FMG, teve um outro que saiu na CUT, também sobre literatura, sobre os livros do Kuczynski, que são mais testemunhais sobre a ditadura militar no Brasil. Então, eu passei um tempo imersa nisso, né? Assim, e foi nessa época que veio, que aí sim a poesia pode virar livro, sabe? Porque eu acho também que isso tem muito a ver com os encontros. Quando, né, na época do doutorado, eu estava na universidade, eu tive muitos encontros com outros poetas enfim, a chance de publicar o livro, né, a tese, que acabou virando um livro que não é exatamente a tese, mas foi escrito a partir dela. E teve encontro com a Ruth Cipriano Brandão, que estava publicando um livro na época que eu escrevi uma apresentação. Eu estava editando a Estudos Clínicos na Scriptum, então tinha um selo de poesia lá, porque senão eu acho que eu nem tinha publicado, sabe, de novo. Porque Então veio essa ligação, assim, né? A arte, a literatura, a poesia, sempre te acompanhando de alguma forma, né? Seja por meio do seu outro trabalho, mas te trazendo ali, te acompanhando, né? eu acho que tem isso, assim, quer dizer, foi uma coincidência, mas sempre que eu estou publicando alguma coisa de mais fôlego teórica, vem um livro de poesia vem um pouco junto, assim. Aconteceu isso com Soante, que foi o livro anterior, e aconteceu isso com Balões também, porque eu também né, assim, vai sair um livro em novembro que foi junto com uma parceira também. Eu digo que isso tem muito a ver com os encontros, que, né, um livro que vai ser publicado a partir de um seminário que a gente deu durante a pandemia, tudo online, e que também é um livro teórico. E eu acho que essas coisas elas vêm muito esse mergulho, né, numa continuidade, no retrabalho, a poesia vindo arejar também um pouco essa escrita mais densa que às vezes o trabalho teórico convoca. Então isso, assim, né, está acontecendo desse jeito atualmente, nesse É, cruzamento aí. aham. E aí você trouxe esse contexto para a gente, vamos entrar
naquela pergunta anterior para a gente falar, né, do Balões Vítreos, desses autores que você citou aí, que foram fontes de leitura no seu período de Sim, adolescência, né, e pela vida toda, imagino, né, que você continua sim, lendo esses autores, né, e conversando com colegas poetas a respeito deles. sim. Então, né, é muito curioso isso. A pandemia, ela teve um aspecto muito, é, como é que eu posso dizer, paradoxal, assim, porque ao mesmo tempo que foi um período muito difícil, muito sofrido, né, assim, o confinamento, o momento político, tudo muito, muito, muito difícil. Eu acho que aquilo, quer dizer, a gente teve que reinventar tudo, né? Então, aconteceu, né, assim, paradoxalmente também, em função dessa diluição, assim, das fronteiras geográficas, vamos dizer assim, aconteceram muitos encontros, encontros absolutamente inesperados. Então, eu estava, assim, confinada, lendo, escrevendo muito, angustiada. Teve um período, assim, bastante, de poemas, assim, mais cinzentos, assim, né? Um período de certo esgotamento, e que eu não gostava das coisas que eu escrevi, eu engavetei todas, né, no primeiro momento, assim, da pandemia. E aí depois disso surgiu, assim, um certo ímpeto meio irrefreável de afirmar a vida, sabe? Para mim, a poesia sempre vem, assim, né, ela vem como livro, né? Ela pode vir como livro a partir dessas interlocuções, das leituras, que é uma coisa que eu nunca interrompo, mas é, é diferente esse escrever cotidiano, né, onde eu escrevo, guardo, às vezes não retorno, e esse fluxo, né, de um trabalho que começa a se constituir e que ganha fôlego e que tem uma continuidade e que, enfim, né, acaba ganhando uma outra densidade, assim, né? Mas para isso vir a ser publicado, ainda tem um caminho muito longo, né? Assim, então, durante a pandemia, eu estava um pouco até dizendo antes, assim, né, que foi um período assim meio paradoxal, porque apesar de ter sido um momento de muito assim muito difícil, muito duro, né, assim, por tudo que a gente estava vivendo, as perdas das vidas, o momento político, a gente não saber quando é que a gente ia poder sair de casa de novo, tudo isso, assim, a gente teve que reinventar tudo, né? Então, as coisas que aconteciam presencialmente começaram a acontecer online, e essa diluição das barreiras geográficas acabou permitindo muitos encontros. E, então, assim, eu estava em processo com esse livro, antes de acontecerem os poemas que compõem Balões Vítreos, assim, vieram alguns outros, assim, muito cinzentos e que eu engavetei, assim, né, poemas desse primeiro momento, assim, da pandemia, produzidos assim por um certo esgotamento, assim, um trabalho também muito solitário. E aí tiveram Balões Vítreos, esses que estão no livro, são todos escritos na pandemia? Foram todos da pandemia? só não o último, porque o último poema é um poema narrativo que eu escrevi em 2018. Às vezes acontece isso. Enfim, eu escrevi esse poema numa série que eu engavetei e que eu achei que eu reescrevi, né? Depois, eu achei que ele caía bem nesse livro e até porque, assim, eu achei curioso isso. De alguma maneira, ele me relança para o meu trabalho seguinte, assim, que vai ser um livro onde eu vou trabalhar mais a forma narrativa da poesia, sabe? Então assim, eu gostei. Eu achei que eu queria dar uma quebra também, assim, em relação É um ao, poema longo, né? um poema longo. Então, esse foi um poema que eu escrevi em 2018, antes da pandemia, e que eu retrabalhei. Mas todos os outros aconteceram durante a pandemia, né? Eu escrevi durante a pandemia, e tiveram três fatores importantes assim na feitura desse livro, né? Quer dizer, acho até que quatro. Eu estava dizendo que tem essa coisa assim, que essa escrita de mais fôlego na poesia, para mim, ela acontece, eu fui descobrir isso agora, talvez, né? Junto com o trabalho de fôlego teórico, esse cruzamento entre. Eu estava na época, né, com um seminário que aconteceu todo online, não era para ser, mas com a pandemia foi, né, junto com uma colega, Elisa Varenga, e a gente
um seminário de psicanálise, e a gente decidiu transformar esse seminário num livro, e era um trabalho cotidiano e de fôlego, assim, né? Porque a gente passava o tempo todo preparando alguma coisa, e, ao mesmo tempo, a poesia me arejava, assim, né? É um momento, assim, quase como se fosse, assim, de recuperar o fôlego, assim, né? E uma coisa acaba um pouco cruzando com a outra nesse mergulho, né? Assim, nessa continuidade. Então, tinha isso, tiveram esses encontros. Então, uma coisa que foi muito interessante nesse período foi que uma amiga minha, que é poeta e psicanalista também, a Fátima Pinheiro, que mora no Rio, ela resolveu fazer o lançamento do livro dela online, lá na Livraria Argumento, né? E isso, eu nunca tinha visto o lançamento de livro online, acho que isso nem acontecia, e convidou pessoas de diferentes lugares, assim, para esse lançamento. E aí, nesse momento, eu tive contato com a Mar Becker, com o Fernando José Cal, que foi alguém com quem eu tive uma troca muito intensa, cheguei a fazer uma oficina. Então, eu saí da minha solidão um pouco, sabe? Você já conhecia a Marbeck? Só para uma curiosidade. Não, a gente se conheceu nesse lançamento, nessa live. É, que tem ela faz a orelha do livro, né? Parece assim, amigas de tempos, né? A Que gente legal saber essa história. ela fez a orelha desse livro e eu escrevi o prefácio do Sal, né, do livro dela. Uhum. Então se deram esses encontros que viraram parcerias, porque ao mesmo tempo eu ia começar a curadoria do Lacan na academia e eu decidi fazer entrevistas com poetas, de trabalhar um pouco esse cruzamento de temas que eram interessantes para a psicanálise ou de coisas que a psicanálise até poderia aprender com o processo, né, assim, de escrita da Uhum. poesia. E aí eu convidei a Mar Becker, né, para o primeiro, depois veio a Laura Herber, que foi alguém com quem eu também tive muita interlocução, que inclusive me ajudou a encontrar o título do livro, com o Laurence Flores Pereira também, que foi alguém que eu, né, tive uma troca muito, muito, assim, próxima, e cheguei a acompanhar o trabalho que ele também estava em curso ali, né, de um livro que ele já publicou, que é o Mar Adentro. O Jacinto Lins Brandão, né, também foi nesse. E tem uma nota maravilhosa do Lawrence aqui no final do livro também, que é bem interessante, que depois eu vou pedir para você comentar a Sim. respeito dela. E aí você E, continua falando desses autores, né, que também te influenciaram, então, aqui no então, livro, de alguma forma. sim. Então, quer dizer, esse livro foi quase um testemunho desses encontros e das leituras que eu fiz, que eu brinco assim, né? Durante a pandemia, esse termo nem é meu, eu li num livrinho que uma amiga me deu, escrito pelo marido dela, sobre as barricadas de livros. Até hoje eu não desmontei, né? Meu lugar de trabalho, os livros começaram a se empilhar e continuam empilhados até hoje. Eu não desmontei as barricadas. Eu lia muito, cozinhava muito, tinha um cruzamento assim das experiências sensoriais de confinamento, porque é muito curioso isso, né? Que apesar daquele momento tão duro, parece que isso para mim, num certo momento, quando eu saí do momento cinzento, emergiu assim um certo ímpeto irrefreável de afirmar a vida, de invocar a vida, de chamar a vida mesmo, assim. Você Eu acho que percebe isso no seu trabalho também, dos seus pacientes, não sei se pacientes, né, das pessoas que você atende, que teve esse momento assim, esse nebuloso, e depois veio esse momento de criação e de as pessoas quererem se salvar de alguma forma com a arte? os que têm esse veio, sim. Muita coisa surgiu do confinamento, né? Assim, foi um processo muito intenso, assim, né? De encontro, de contato com muita coisa que ficava muito diluída na correria do cotidiano, né? E que o confinamento fez com que as pessoas tivessem que estar face a face com essas coisas, né? Isso eu via na clínica e isso aconteceu também comigo mesma, né? Assim, e como a poesia é o meu veículo, né? Assim, eu um pouco fiz essa escolha, né, de dar voz a isso, e isso foi potencializado por esses encontros, sabe? Com a Uhum. Fátima. Isso foi uma coisa duríssima. O Fernando, ele faleceu durante esse processo, né? Ele teve uma parada cardíaca, foi uma coisa muito dura também, que me levou, assim, a querer, assim, seguir, sabe? Assim, tem um poema em homenagem a ele, que é o Tubarão. Foi muito duro isso. Então, assim, era muita intensidade. E isso, quando o momento cinzento se dissipou, o que veio foi esse desejo de afirmar a vida mesmo, assim. Isso acaba... assim, eu não escrevi só poemas assim, mas os que eu escolhi para os Balões Vítreos foram esses.
E um pouco a partir dessas trocas, a troca com a Mar, com o Lawrence, com esses amigos todos que eu cito, né, atrás, que foram também, né, eles liam e me ajudavam um pouco assim a fazer essa peneiragem, porque eu acho que eu escrevi, sei lá, deve ter escrevido mais de 300 poemas durante a pandemia, era uma coisa meio, né? E esses que eu escolhi para cá foram pensados assim, né, peneirados e retrabalhados também. Uma curadoria coletiva, né? Você E eu disse adoro aqui que conta um pouco desse seu processo de produção mesmo, de como que você faz no dia a dia, assim, seu trabalho de escrita. Você acabou de falar aí, né, que você voltou nele, reescreve. Mas, quer dizer, você escreve todos os dias? Como é que foi esse processo, especialmente para esse livro desses poemas aqui? Você então, tem né? esse momento de fôlego aí entre o seu trabalho, né, de pesquisadora, das outras obras? Eu acho que durante a pandemia teve um primeiro momento que eu estava com muita coisa de psicanálise, né, organizando jornadas, congressos, e depois eu decidi, assim, quando eu concluí, assim, o que era mais cotidiano e trabalhoso, assim, eu voltei nos poemas, né, assim, eu escrevo mais poema, é engraçado, né, eu anoto, eu tomo muito nota, então eu tenho frases, né, que me acontecem, eu vou anotando nas minhas notas do celular, hoje em dia, antes era um caderninho, eram, sei lá, canto, papel solto, mas agora o celular está do lado da cama, é fácil. E o momento que eu mais, assim, que mais me ocorre essas notas são bem cedinho, assim, antes de acordar, quando estou acordando, é engraçado isso. São nesses momentos que eu vou tomando nota e depois eu retomo, normalmente fim de semana, feriado, né, assim, ou à noite, depois que eu terminei a minha jornada de trabalho. Durante a pandemia, foi um momento diferente, porque como eu estava confinada, de fato, eu tirei dias, momentos em que eu trabalhava com a poesia, né? E essa coisa também, para mim, que não estou na área literária, é importante. De vez em quando eu participo de oficinas, sabe? Eu participei de uma oficina com Carlito Azevedo recentemente, na época foi com o Fernando, que foi muito bacana, porque é uma coisa também que me disciplina, né? Assim, me faz assim aprofundar no trabalho com a poesia, né? Não é muito frequente, né? Na verdade, até hoje eu participei desses dois momentos, mas é um momento que me ajuda a fazer escolhas, a sistematizar um pouco, a encontrar, né? Vamos dizer assim, a encontrar uma história ali, né? Naquela profusão magmática que para mim é a escrita, né? E depurando, peneirando, então tem isso. Uhum. E a troca com Vamos, as pessoas, uhum. sim, Com as pessoas, pode finalizar. com, Você falou, e a troca com as pessoas que você conviveu, que você estava finalizando? sim, com essas pessoas que são, né, com quem tem essa troca literária mesmo, né, assim, Aham. é, E aí, chegando aqui no título do livro, Balões Vítreos, né? Eu quero que você conte o que é o Balões Vítreos, né? E simbolicamente, metaforicamente, o que é, né? Vou deixar para você falar e te pedir para ler, né? Um dos poemas para a gente também. sim. Então, os balões, na verdade, balão vitro é um jeito que eu chamava elas boias náuticas, né, antigas, né, que ficavam, assim, como uma espécie de âncora para as pequenas embarcações. É, dá para ver que assim as paisagens marinhas estão muito presentes, né, em balões vítreos, muito presentes na minha vida, assim como um todo, assim, né, são inclusive uma fonte de inspiração, assim, esses momentos de silêncio e de contemplação, de certa maneira. Esse livro veio muito disso, né, naquele momento ali da pandemia, e foi muito curioso porque a imagem essas imagens me vieram enquanto eu estava escrevendo, né? Eu não, esse objeto é um objeto que hoje está aqui em casa, mas eu Vou não tinha mostrar, esse né? objeto. É, por incrível que pareça, eu encontrei esse objeto não numa cidade litorânea, né? Eu estava em Porto Alegre para visitar minha mãe, fui na Feira da Redenção e durante a escrita do processo ali de finalização da escrita do livro, esse objeto estava lá no antiquário e eu trouxe ele comigo. Mas então é isso, e isso tem a ver tanto com. Tiveram muitos objetos que ganharam vida, né, para mim, assim, durante a pandemia, né, que se conectavam com experiências e com. Então, assim, esse foi um objeto que atravessou bastante o livro e que tinha a ver também um pouco com aquela experiência da própria
escrita da própria vida confinada, né? Porque o balão é isso, é uma bola fechada em si mesma, né? Algo, enfim, né? É, eu acho que ele simboliza isso, mas no momento em que ele está no mar e que ele está apoiando as pequenas embarcações, isso vira todo um outro mundo, assim, né? E então ele, assim, né? Ele foi um objeto importante, assim, para E mim, né? traz essa sensação de leveza, né? De estar ali flutuando, ao mesmo tempo que marcando um território até, né? Para o velejador, né? Sim, tem uma coisa da direção, tem uma coisa também que é muito presente. Tem duas coisas, dois elementos muito presentes na minha poesia, né? Os sons, né? E isso e toda a paisagem tem sons, e isso foi uma coisa sempre muito presente para mim, e que tem também uma raiz meio inusitada, assim, porque eu acho que tem a ver vamos dizer assim, é, essa atenção ao som começou muito cedo. Na minha família tem, assim, pessoas que têm deficiência auditiva, e durante muito tempo, por exemplo, quando eu era criança, eu acompanhava o meu irmão, na época era logopedista, agora é fonoaudiólogo, fazia aqueles catálogos de imagens, né, e aquela coisa, assim, de sentir a vibração dos sons, toda a aquisição da linguagem pelas pessoas que têm uma surdez profunda, é, me atravessou, e desde então essa atenção aos sons é uma coisa muito presente. Eu entro muito em contato com os ambientes, com as coisas, a partir disso, assim. Isso aparece muito na minha poesia, apareceu no primeiro, apareceu no segundo, e voltou em Soante, e voltou em Balões Vítreos, né? Essa coisa, assim, no caso do próprio balão, né? E também dos sons que permeiam esse ambiente onde o balão está, né? Tem algo da contemplação que volta muito, né? Mas de Uhum. certa associação da contemplação com experiências cotidianas, banais, né? Assim, com coisas assim, as mais banais possíveis, assim. Um cruzamento disso com a contemplação, um atravessamento dessas duas camadas da experiência, né? Que eu tento também capturar nos versos desse livro. E ali na nota, né, no texto do Laurence, ele inicia falando da nostalgia, né, de trazer também, não as memórias, né, mas as lembranças. E eu achei muito interessante quando você fala isso, né, traz suas vivências também, né, que eu acho que o texto, a poesia, seja ficção também ou a poesia, ela traz um pouco da vivência do autor. Sim, é quase como se, eu brinco assim, que eram flashes que ou eu capturava com a linguagem, né, e com a poesia, com os versos, ou eles iam passar né, enfim, iam ser esquecidos, de certa maneira, né? E eu acho que naquele momento, assim, né, eu acho que tinha algo daquelas coisas que a gente não queria esquecer, muito presente também, sabe? Naquele momento, né, sobretudo antes da vacina, né, antes da gente imaginar que ia ter uma vida depois daquilo, assim, porque a coisa se prolongou, né, durante todo um grande tempo. Então, e uma certa coisa brincalhona, jocosa também apareceu ali, né, assim, nos poemas, assim. É, tem uns divertidos, né? Vamos ler um pouco, ler uns poemas, um Hum, divertido e o outro da sua escolha também. Esse da página 22 fala bem dos balões vítreos, né? Traz essa sim, memória aí, essa sim, contemplação. sim. É curioso, tem o da 22 traz o título, né? E o da página 23 trazem os ruídos. Eu vou ler os dois, assim, vou ler um e o outro, Tá bom. que estão na primeira sessão, né? Estão na Nordestinas, né? Que são nessa sessão, assim, cada poema remete a algum lugar, né? Algum lugar dessa paisagem marítima do Nordeste, que foi onde eu cresci, né? E da linguagem também, que me marca muito até hoje. Então, da página 22, o abajur ilumina a penumbra, enquanto rabisco com tocos de lápis, em pacote de pão dormido, escuto o rilhar do ventilador de teto atiçando a piaçava esvoaçante da cabana. Olho fixo as garrafas vazias, já não guardam líquidos. Os balões vítreos com seus suportes translúcidos, trançados em juta, logo estarão no mar a poitar os saveiros de feliz deserto.
A sede se dilui em meio ao furor das marés. As cordas do bandolim expulsam as rimas e os versos da canção. Era como nadar até a costa, em meio ao balouço do poema, envolta em seu flutuar radiante. Esse é o poema que dá origem ao título. Depois, na página 23, um poema narrativo. Joyce lê a página 44 do livro em aramaico sobre navalhas feitas para afiar vocábulos do segundo volume do seu inacabado Finnegan's Wake. Noites e noites insônias, imerso em ladear incessante, o levam a concluir que lâminas ondeantes fracassam em talhar as palavras borbulhantes boiando na tigela de sopa de letrinhas sobre a mesa da copa. As línguas vivas já não lhe bastam. Foi preciso encontrar o chiado de Ajurupoca, a língua dos canindés. Desde a expulsão das margens do Choró, gorjeiam como os pássaros homônimos, aquele cujo canto se derrama pelos quatro cantos do sertão. O fluxo do texto é bruscamente interrompido por um estrondoso barulho vindo de dentro da geladeira. Contrariado, ele abre a porta. Nada havia de errado. Os objetos permanecem como sempre estiveram, dispostos entre as gavetas e as prateleiras metodicamente organizadas. Ele fecha a porta e volta ao trançado entre o machacalho e o apurinã. Seu exuberante léxico embevecido pela sonoridade da língua dos aticuns. Sem esquecer do chucuru, pipipã e tuxá. O rumorejante ruído o desvia novamente do texto. Ele abre a porta. Nada há de incomum. Fechando novamente a porta, suspeita que o estrondo venha de algum lugar outro, quiçá do eco auge do sibilante do seu próprio pensamento. E aí tem um monte de letras que não fazem, enfim, né, assim, enfim. Então tem algo disso, né, assim, E aí fala um pouquinho só sobre o restante da divisão do livro, né, das temáticas que você traz, e depois entre galhos, peixes, sempre nessa temática aí do sim. mar, né, da água. Então, Nordestinas foi isso, né, foram esses poemas que vieram a partir dos lugares, né, assim, e também da vida cotidiana, assim, né, da geladeira, uma xícara, enfim, coisas assim absolutamente presentes assim no cotidiano do confinamento que me levavam para esses lugares, assim, que foram também lugares um dia visitados, né, de alguma maneira. Ali eu faço algumas experiências de linguagem, assim, nessa sessão, sempre guiada pelo som, né, das palavras. E depois, Entre Galhos e Peixes, esse título também são poemas que vieram de andanças, vamos dizer assim, né? E atravessados por experiências do cotidiano no cruzamento com as andanças. E esse título veio da leitura de um poema que foi, inclusive, traduzido pelo Lawrence, né? Que é o Metamorfoses dos Olhos de Filhos em Astros. Eu transformei um pouco, mas eu achei linda essa imagem, assim. E dizia muito, né, também desse... Tem muitos barulhos, né, na poesia também. Então, tipo esse Zéfiro, né? Outra vez improviso um alinhavo, embrenhado em meio ao bambuzal, guiada pelo esfuzil das cigarras, os pés afundados naquele chão areento, constelado de formigas e líquens de outras eras, as palavras me escapam, feito tainhas de boca grande. Então, tem algo disso nessa sessão, assim, muitos poemas, também uns poemas muito, assim, tem alguns poemas mais satíricos, assim, como Pouso de Emergência, um breve também poema, pobre gafanhoto, a vibrar turvo por dentro, debatendo-se no fundo sem fundo do céu estrelado, ferindo a linguagem com suas tormentas. Abriu paraquedas em meio à neblina, pobre gafanhoto, aterrissou rente ao fogaréu, em voo solo e rasante. Agarrou-se ao sobreiro, pobre gafanhoto, fogou-se no frasco de perfume francês. Então, umas coisas assim. O frasco de perfume francês virou, enfim, tem uma coisa meio da metamorfose, da metonímia, o Lawrence fala um pouco disso, né, do coisal de palavras, e a marcha da atenção para a dança, né, assim. Depois veio uma outra sessão, essa sessão é mais longa, assim,
É a mais longa. Depois vem o Enluaradas, que tem a ver com o período sardo, e retorna, né? É, e aí tem, né, esses, tem um poema, inclusive, que chama Guilarza, né, que evoca aquelas leituras de uma maneira mais direta, né, Uhum. de Pasolini, enfim. É, não Depois sei se vem o Linha d'Água, depois a tem o Linha Cisão. d'Água, que aí são os diálogos, né, com o que eu estava lendo naquele momento, assim, na verdade, né, e tanto com poetas com quem eu mantinha interlocução, né, como poetas que, enfim, livros de poetas que já não são vivos, né, assim, mas com o que eu estava lendo no momento em que eu escrevi o livro. E depois tem o Semáforo, que é esse poema longo, um poema narrativo, e foi um poema que eu escrevi antes. Isso. E que ele é Eu, bem interessante, que você finaliza ele assim com uma frase bem propícia, né? Para a época da pandemia, apesar de não ter sido da época, né? Escrito ali, foi antes. Constato atordoada, claro que tem um contexto todo antes, né? Estou viva. Você já falou isso antes aqui dessa sensação, né, da gente, de todos nós estarmos vivos, né, depois de tudo que aconteceu. sim, sim, aquele E foi que eu escrevi foi um momento de uma vivência subjetiva, mas que foi, de certa maneira, ressignificada pela pandemia, né? verdade. Lucila, nosso tempo aqui acabou, assim, eu quero deixar as suas considerações finais, te pedir para falar, né, do seu próximo trabalho que está chegando aí, que você já citou que já está fazendo um livro novo, e te agradecer pela presença aqui no Sempre um Papo. Bom, eu é que agradeço, né, enormemente. É, Isso foi também um dos efeitos da pandemia, assim, abriu vamos dizer assim, o caldeirão da escrita de uma forma muito intensa. Eu continuo, de fato, escrevendo, né? Em novembro devo lançar um livro de psicanálise escrito em parceria com Elisa Alvarenga, que chama Amor e Gozo Mais Ainda. E depois eu estou a trabalho com um livro de poemas também, de poemas mais narrativos, né? Paisagens mais afetivas. Tem algo da pandemia, tem um pouco mais a ver com os relacionamentos, assim, e as suas múltiplas camadas, tocados aí pela lírica, né? Uma certa inspiração nas cartas, nas trocas virtuais, nas gavetas. E até publiquei um tríptico na revista CEPE, que é uma revista muito bacana, editada pelo Lúcio de Carvalho. E, enfim, né? Tem algumas confluências com o trabalho anterior, mas ele é bem diferente. E isso. Não sei quando ele vai sair, mas em breve vai estar por aí. E no mais, Né, agradeço a a gente gente acompanha por aqui. conversar. Te agradecemos muito, viu? E você que nos acompanhou também aqui pelo canal do Sempre um Papo, aqui no YouTube. Nosso muito obrigada e até breve.